Doei a casa onde criei minha filha com todo o amor do mundo. Cada tijolo daquela casa tinha um pedaço da minha história, do meu esforço, da minha vida. Quando coloquei tudo no nome dela, só pedi uma coisa: que eu pudesse ficar ali, com meu quartinho, até o fim dos meus dias. E ela prometeu. Prometeu com os olhos cheios de lágrimas. Só que as promessas, às vezes, viram poeira quando outras pessoas entram na vida dos nossos filhos. E foi exatamente isso que aconteceu. Bastou ela se casar para tudo mudar. Aos poucos eu deixei de ser a mãe que cuidava de tudo, para virar um incômodo dentro da própria casa. Começaram com pequenos comentários, olhares atravessados, indiretas disfarçadas de brincadeira. Até que um dia, meu quarto já não era mais meu. Minhas coisas estavam do lado de fora. E a única coisa que eu escutei foi: "A casa agora é nossa, você vai entender." Eu fiquei ali, parada, olhando para a casa que construí com as mãos calejadas e o coração cheio. Aquilo me doeu como uma facada. Mas naquele momento, eu jurei para mim mesma: eu não ia chorar. Eu não ia gritar. Eu ia resolver isso do meu jeito. Você já se sentiu traído por alguém que você mais ama no mundo? Que você criou, protegeu, defendeu? Pois é, essa é a minha história. E se você acha que tudo acabou aí, é porque ainda não sabe o que eu fui capaz de fazer com uma simples ligação. Meu nome é Helena. Fui casada por 12 anos com o pai da minha filha, mas depois que ele nos abandonou, fui mãe e pai ao mesmo tempo. Não tive muito tempo para mim. Virei adulta na marra, com uma criança no colo e uma geladeira vazia para encarar. Trabalhei a vida inteira como costureira. Nunca ganhei muito, mas também nunca deixei faltar nada. Minha filha, a Camila, era meu sol. Ela cresceu vendo a mãe ralar, virando noites para entregar encomenda e pagando prestação com atraso só para garantir o lanche da escola. Com muito esforço, comprei um pequeno terreno. Era longe. No começo, nem ônibus passava por lá. Mas ali eu via futuro. A cada folga, eu carregava um saco de cimento nas costas e pedia ajuda aos vizinhos. Com o tempo, a casa foi nascendo. Tijolo por tijolo, suor por suor. A casa era simples, mas era o nosso lar. E a Camila cresceu ali, brincando no quintal, ajudando a pintar a parede, escolhendo o papel de parede do quarto. A gente ria, brigava, chorava. Tudo naquele mesmo espaço. Era mais que concreto. Era nossa história viva. Quando ela terminou a faculdade e começou a trabalhar, me sentia em paz. Tinha cumprido meu papel. Tinha dado a ela tudo o que eu nunca tive. E um dia, ela me perguntou se podia passar a casa para o nome dela, para evitar problemas no futuro. Disse que queria me proteger. Na hora, confesso que o coração apertou, mas confiei. Disse: "Filha, tudo bem. Essa casa é sua também. Só te peço uma coisa, que eu sempre tenha meu quartinho aqui, mesmo que um dia eu adoeça e envelheça. Eu quero terminar meus dias aqui, perto de você." E ela sorriu e disse que isso jamais mudaria. Me abraçou tão forte que eu quase chorei. Assinei os papéis alguns dias depois. A casa ficou oficialmente no nome dela. Me senti segura. Afinal, era minha filha, a pessoa que eu mais amava no mundo. Nunca imaginei que isso pudesse se voltar contra mim. Nos meses seguintes, tudo parecia igual. Continuávamos rindo, cozinhando juntas, assistindo novela à noite. Ela falava dos planos para reformar a casa, quem sabe até construir em cima. E eu ficava feliz em ver o futuro se desenhando diante dos nossos olhos. Foi nesse clima que ela me contou que estava namorando sério. Um rapaz educado, segundo ela. Trabalhador, de boa família. Eu fiquei contente. Queria ver minha filha feliz, realizada. Afinal, ela merecia tudo de bom. Mal sabia eu que aquele namoro traria mudanças que eu jamais poderia prever. Mudanças que começariam discretas, mas que logo se transformariam numa tempestade que destruiria tudo o que eu pensei ter construído com amor e confiança. O nome dele era Gustavo. No começo ele parecia uma boa pessoa. Educado, prestativo, sempre me chamando de Dona Helena, com aquele sorriso ensaiado. Mas com o tempo, comecei a notar certos olhares, frios, distantes, como se eu fosse apenas um item esquecido dentro da casa. Depois que eles se casaram e ele veio morar com a gente, tudo mudou aos poucos. Primeiro foram as portas fechadas.
Depois, as conversas em sussurros. A Camila já não vinha mais na cozinha sentar comigo para tomar café. Estava sempre ocupada ou cansada. Eu tentava não incomodar. Mantinha meu cantinho arrumado, cozinhava para todos, me esforçava para manter a harmonia. Mas o Gustavo parecia incomodado até com minha respiração. Era como se ele estivesse só esperando o momento certo para me tirar dali. Ele começou a fazer pequenas mudanças sem me consultar. Trocou os móveis da sala, mexeu no jardim, mandou pintar a fachada. Até aí tudo bem. A casa estava no nome dela. Mas o que me incomodava era a forma como ele falava. Agora que a casa é nossa, certa vez ele insinuou que meu quarto poderia ser transformado num home office. Disse isso durante o jantar, rindo, mas o olhar dele era sério. E a Camila? Ela apenas abaixou os olhos e ficou em silêncio. Aquilo me gelou por dentro. Depois disso, ele começou a trazer os pais com frequência. Pessoas frias que me olhavam com desdém, como se eu fosse um fardo. Um dia, ouvi um deles dizer: "Essa casa tá muito cheia, vocês têm que resolver isso logo." E ninguém respondeu nada. A partir dali, comecei a perceber que estavam me afastando de propósito. A Camila, mesmo vendo tudo, fingia não perceber. Sempre tinha uma desculpa pronta, uma justificativa forçada. Como se ela mesma estivesse tentando se convencer de que aquilo era normal. Uma noite bati na porta do quarto dela e perguntei se podíamos conversar. Ela disse que estava cansada, que falávamos no outro dia, e assim foi. Dia após dia, semana após semana. O silêncio virou resposta. A indiferença virou rotina. Eu ainda tentava acreditar que era só uma fase, que minha filha ia acordar, que ela ia lembrar da nossa história, do nosso acordo, do nosso amor. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia. Eu estava sendo empurrada para fora da casa que construí com as próprias mãos. E essa certeza só se confirmou no dia em que entrei na cozinha e ouvi o Gustavo dizendo ao telefone: "Assim que ela sair, a gente pode começar a reforma." Ele falava de mim, como se eu fosse um móvel velho que precisava ser retirado, e a Camila estava bem ali, ouvindo, e não disse uma palavra. A primeira vez que ele falou diretamente sobre reformar a casa foi numa manhã de sábado. Sentamos para tomar café e ele disse como quem dá uma boa notícia: "Estamos pensando em transformar o quartinho da senhora num escritório. Vai ser mais funcional." Eu travei. Aquilo não era uma sugestão. Era um aviso. Respirei fundo, tentei manter a calma. Olhei para Camila, esperando que ela dissesse alguma coisa, que defendesse o que sempre dissemos uma à outra. Mas ela apenas ficou mexendo o café, sem coragem de me encarar. E eu percebi que já tinham conversado antes, sem mim. Falei com firmeza: "Esse quarto não é só um cômodo qualquer, é meu lar. Foi o único pedido que fiz quando coloquei essa casa no seu nome, Camila. Você lembra disso?" Ela hesitou, mordeu os lábios e disse: "Mãe, é só um espaço. A gente pode montar algo melhor para você." Algo melhor? Melhor que meu canto, minhas lembranças, minhas coisinhas que fui juntando ao longo de uma vida inteira? Eu não queria luxo. Eu queria respeito. E, acima de tudo, queria que minha filha honrasse a palavra que me deu, olhando nos meus olhos. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Gustavo passou a me ignorar completamente. E Camila, quando falava comigo, era sempre com pressa, com culpa na voz. Era como se estivessem me empurrando para fora sem dizer claramente. Até que um dia, voltei do mercado e encontrei a porta do meu quarto trancada. Minhas coisas estavam num canto da garagem. Minhas roupas dobradas às pressas, meus retratos em caixas, meu travesseiro jogado em cima da máquina de lavar. Chamei pela Camila. Ela demorou para aparecer. Quando veio, estava com os olhos baixos. Disse que era temporário, que iam pintar o quarto, que depois conversaríamos com calma. Mas nada daquilo parecia temporário. E eu sabia. Gustavo, por outro lado, apareceu logo depois com um sorriso cínico. Disse: "A senhora vai se sentir melhor num lugar mais tranquilo, com mais conforto. Já passou da hora de ter o próprio espaço, né?" Eu gelei. Não era uma sugestão, era um empurrão. Senti o mundo girar. Como pode alguém que você criou com tanto amor te olhar como se você fosse descartável?
Como pode um estranho ter mais voz na sua própria casa do que você? Eu quis gritar, mas não adiantava. A decisão já estava tomada. Naquela noite, dormi na garagem. Chorei em silêncio, abraçada às minhas caixas. Foi ali que percebi que o que me restava não era mais um quarto. Era uma escolha. Ou eu aceitava a humilhação calada, ou eu reagia. E foi aí que tive a ideia de fazer uma ligação. Na manhã seguinte, eu saí da garagem com o rosto sereno, mas o peito rasgado. Não disse nada. Apenas olhei para Camila e deixei um último olhar. Não de raiva, mas de decepção. Recolhi minhas caixas e saí com a cabeça erguida. Que eles ficassem com a casa, por enquanto. Fui acolhida pela minha comadre, a Lúcia, que sempre foi mais irmã do que amiga. Me recebeu de braços abertos, sem perguntas. Passei os primeiros dias calada, revivendo cada detalhe, tentando entender em que momento minha filha se perdeu de mim. Mas não fiquei parada. Enquanto organizava minhas coisas, também organizei minhas lembranças. Guardei as mensagens, fotos antigas, bilhetes onde Camila prometia cuidar de mim. E, principalmente, tirei uma cópia dos documentos da casa que eu havia guardado num envelope velho. Um deles era mais importante do que todos. Peguei aquele envelope e marquei uma conversa com um advogado indicado por um conhecido. Quando ele leu os papéis, me olhou com surpresa e disse: Dona Helena, a senhora tem direito legal a essa casa. E não é pouca coisa. Eu não entendi de imediato. Então ele explicou. Na escritura havia uma cláusula registrada, o chamado usufruto vitalício, um termo jurídico que garante que, mesmo transferindo a casa para o nome da minha filha, eu teria o direito de morar ali até o fim da minha vida. E mais, ninguém podia me tirar de lá, nem ela, nem o marido. Naquele instante, meu coração bateu mais forte, não por vingança, mas por justiça. Eu não queria expulsá-los, não queria brigar, só queria o que era meu por direito, o que foi prometido, o que eu construí. Voltei para a casa da Lúcia com uma serenidade nova, com um plano, e o mais curioso é que não precisei levantar a voz, não precisei causar escândalo, bastava usar aquilo que eu sempre tive, a verdade e agora a lei ao meu lado. Enquanto o advogado cuidava da parte formal, eu escrevi uma carta para Camila. Uma carta longa, sem acusações, sem mágoas explícitas, mas com cada palavra pesando como pedra. Filha, eu não quero sua casa. Quero apenas o respeito que você me prometeu. Ela não respondeu, mas sei que leu. E sei também que dias depois o advogado dela entrou em contato com o meu. E foi aí que a situação mudou. Porque eles entenderam que não estavam lidando com uma senhora frágil, estavam lidando com alguém que conhecia seus direitos. Eu não precisei bater a porta. Eles vieram até mim, porque às vezes a resposta mais poderosa não vem do grito, mas do silêncio cheio de sabedoria. E naquela altura, era apenas o começo da reparação. A notificação chegou numa manhã de terça-feira. Camila estava tomando café quando o oficial bateu a porta com os papéis na mão. Ela leu o conteúdo com as mãos trêmulas. O rosto dela ficou pálido. Era oficial. Eu não havia aberto mão de nada. A lei me protegia. Eu ainda era legalmente parte daquela casa. O Gustavo, ao saber, reagiu como sempre, com desprezo. Disse que isso não ia dar em nada, que era só papel, que ele conhecia gente, que resolveria do jeito dele. Mas diferente do que imaginava, a lei não se impressiona com gritos nem com arrogância. Camila, por outro lado, foi desmoronando aos poucos. A cada reunião com o advogado, a cada cláusula lida em voz alta, a culpa que ela tentou esconder começou a pesar. Ela sabia o que havia feito, sabia que me deu as costas, e agora sabia que não podia simplesmente me apagar da história daquela casa. Eles tentaram recorrer, alegaram que eu havia saído por vontade própria. Mas minha advogada foi firme. Apresentou documentos, áudios, até mensagens antigas que mostravam o acordo que havíamos feito. Tudo registrado com cuidado. Eu havia saído por dignidade, não por escolha. Gustavo ficou furioso. Começou a pressionar Camila, dizendo que ela era fraca, que devia ter exigido que eu abrisse mão de tudo por escrito.
mas não havia cláusula que anulasse o vínculo que foi registrado no cartório com testemunhas. Eles não tinham como escapar. As brigas começaram a se tornar frequentes. Os vizinhos me contaram que os gritos podiam ser ouvidos da rua. Camila chorava quase todas as noites. E o Gustavo, bem, ele começou a dormir no sofá. Aquela fachada de casamento perfeito começava a desmoronar. Ela tentou me ligar 2 vezes. Não atendi. Não por orgulho, mas porque eu não queria ouvir desculpas pela metade. Pela primeira vez, ela estava colhendo o que plantou. E talvez fosse isso que ela mais precisava: sentir na pele o peso das próprias escolhas. Me ofereceram chegar a um acordo. Algo informal, longe do tribunal. Mas eu disse com toda a calma do mundo: meu acordo foi feito quando entreguei minha casa com confiança. E vocês quebraram isso. Agora, quem cuida do acordo é a justiça. Eles sabiam que não podiam me impedir de voltar. E mais, sabiam que eu tinha o direito de permanecer ali enquanto vivesse. Era isso que mais incomodava Gustavo. A ideia de que eu não podia mais ser controlada, ignorada, nem empurrada para fora. Camila, agora, era uma mulher entre 2 mundos, o da culpa e o do amor perdido. E Gustavo, pela primeira vez, estava impotente diante daquilo que sempre subestimou: uma mãe ferida, mas não vencida. E o silêncio da minha ausência já começava a fazer mais barulho do que qualquer confronto. O dia em que voltei para minha casa foi silencioso. Não houve abraços, nem palavras doces. Um oficial de justiça me acompanhou, apenas por protocolo. Camila abriu o portão com os olhos marejados, mas não disse nada. Nem eu. Não era mais tempo de palavras. Me instalei de volta no meu quarto, que ainda guardava o cheiro de tinta nova e a frieza de quem tentou apagar minha história. Coloquei minhas fotos de volta na estante. Meus lençóis, meus livros, tudo no seu lugar. Tudo como antes, mas com um vazio que nenhum móvel preenche. Camila evitava cruzar o meu olhar. Quando tentava puxar conversa era com frases curtas, tímidas. Eu respondia com educação, mas sem calor. Não era mágoa que eu sentia, era uma espécie de luto, o luto pela filha que eu criei e que deixei de reconhecer. Gustavo, por sua vez, já não mandava em nada. Passava os dias tensos, irritado. Sabia que qualquer tentativa de desrespeito agora podia virar processo, e isso o fazia se calar, não por arrependimento, mas por medo. Durante os dias seguintes, minha presença naquela casa era como um espelho que eles não queriam encarar. Um lembrete constante de que não se pode apagar quem construiu os alicerces. Eu não gritava, não cobrava, apenas existia. E isso era o bastante. Às vezes, à noite, eu escutava Camila chorando no quarto. Ela ainda me chamava de mãe, ainda queria reconectar os fios. Mas algumas linhas, quando rompem, não voltam a ser o que eram. E ela mesma sabia que não bastava pedir perdão. Era preciso viver com as consequências. Me perguntaram se eu me arrependi de ter passado a casa para o nome dela. A resposta é simples: não me arrependo de amar. Me arrependo de ter confiado demais, e esse é um peso que carrego no peito, mas que também me ensina a nunca mais ignorar minha própria voz. Hoje vivo na mesma casa, mas em outro mundo. Tenho meu canto, minha paz e principalmente minha dignidade de volta. E isso ninguém mais vai me tirar. Nem por lei, nem por laços de sangue. Camila ainda tenta. Traz flores, prepara café, mas agora eu recebo como quem recebe de uma vizinha. Cordial, mas distante. Porque amor é escolha, e confiança, quando quebrada, não se reconstrói com pequenos gestos. Essa é a minha história. A história de uma mãe que deu tudo, e que só pediu um canto que virou campo de batalha, e que hoje é símbolo de resistência. Porque ser mãe é amar. Mas também é saber a hora de se levantar, não por orgulho, mas por respeito a si mesma. Essa história é mais do que sobre uma casa. É sobre amor mal retribuído, sobre confiança quebrada, e sobre como até o coração mais generoso pode aprender a se proteger. Nem toda ferida é visível, e nem todo afastamento é falta de amor. Às vezes, é só a única forma de se preservar. Nunca confunda generosidade com fraqueza, e nunca quebre um acordo com quem só te quis bem. Palavras simples,
mas que muitos só entendem tarde demais. E agora eu quero saber de você. Já viveu algo parecido com alguém da sua família? Já foi deixado de lado por quem você mais ajudou? Comenta aqui embaixo. O que você faria se estivesse no lugar dessa mãe? Ou no da filha? Sua opinião pode ajudar outras pessoas a refletirem também. Se essa história te tocou de alguma forma, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias que a vida escreveu com lágrimas, mas que nos ensinam com verdade. E lembra, amor de verdade não se mede por palavras, se prova em atitudes. E toda escolha tem um preço.